Olá, amigos. Com vocês, mais uma edição do Capital Mística, levado ao ar pela TV Capital, canal 11 da TVA. Quando a gente fala em ciências ocultas, em esoterismo, na média, a primeira coisa, porque existem diversas ciências ocultas, mas a primeira, na média, que vem à cabeça das pessoas é a cabala. Tanto que, se a gente for no dicionário Aurélio, a palavra cabala, né, eles vão dizer que é uma técnica de origem judaica, enfim, a definição exata vocês vão saber daqui a pouco, mas eles dizem num sentido já mais simbólico que é algo oculto, né? Algo escondido, misterioso. E daí vem um cara cabalista, é o camarada naturalmente misterioso. Bom, hoje o nosso tema é cabala. E eu estou trazendo para o nosso programa um especialista na matéria, um estudioso, e vamos procurar explorar esse conhecimento dele para nos esclarecer essas coisas do oculto, do extraordinário, e desta vez não do sobrenatural, porque a cabala não tem nada a ver com o sobrenatural. O meu convidado de hoje chama-se Juarez Gurdjieff. Ele é um terapeuta de orientação transpessoal, ele é parapsicólogo, também é consultor empresarial em talentos humanos. A formação acadêmica dele é educação física, psicologia e parapsicologia. Ele está fazendo mestrado em teologia, está se especializando em psicologia das organizações e do trabalho, além também dele dispor de formação em técnicas alternativas ou complementares, tais como rebirthing, né, renascimento, hipnose, regressão na linha do tempo, etc. Então, adiantando, porque hoje o nosso programa tem que render, porque o assunto é vastíssimo, eu tenho o prazer de apresentar a vocês Juarez Gurdjieff. Juarez, seja bem-vindo ao nosso programa. E, sendo o mais objetivo possível, indo direto ao ponto, me responde a seguinte pergunta, amigo, que está todo mundo curioso. O que é a cabala? Direto ao ponto. Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar pela primeira vez nesse programa. E eu me sinto muito honrado com esses convites, onde a gente pode falar um pouco sobre um ensinamento tão profundo e tão objetivo como a cabala. Certamente a cabala é muito antiga, é provavelmente o instrumento mais antigo que se tem conhecimento e provavelmente o mais completo que existe para falar da natureza humana, para falar do desenvolvimento humano. Então, é difícil contextualizar simplesmente a expressão cabala, a etimologia. Compreendo que tudo aquilo que nós nos possibilitamos aprender, tudo aquilo que nos colocamos à disposição de aprender e transformar isso em prática de vida, seja cabala. Resumidamente, a forma como compreendo cabala, aquilo que é vivido pelo próprio indivíduo, ou seja, o caminho pessoal. O caminho pessoal que nos faz buscar informações, aceitar informações, tanto consciente quanto inconscientemente. Então, compreendo que, resumidamente, a cabala é o caminho de cada pessoa, de cada indivíduo. Entendo. E isso poderíamos conceituar como o quê? Uma técnica, uma arte, uma simples abstração, um objetivo de vida? Como é que você conceituaria? Eu acredito que todas essas expressões, elas compreendem o exercício da cabala. É uma forma de vida, é uma forma de trazer ensinamentos e aplicá-los na nossa vida. Então, viver a cabala é uma forma que nós todos podemos utilizar. São ensinamentos, são informações
que nós podemos, através de métodos, de cálculos, através de cálculos que nos levam a compreender instrumentos, filosofias e por isso colocá-las à nossa disposição. Então, praticamente é uma forma de vida. Não é simplesmente uma tabela de cálculos, não é simplesmente um número que indica a história de um indivíduo, que indica um talento, que indica uma necessidade, uma carência de aprender, mas é um composto, é um estilo de vida. Poderíamos então deduzir que a Cabala é uma escola de vida? Até mais do que uma escola. Eu acredito que é a forma mais objetiva de vida, porque ela tem ensinamentos que nos remetem até mesmo à existência singular de um indivíduo nesse plano. A Cabala compreende que a cada encarnação, todo indivíduo passa por uma reelaboração de conteúdos, escolhido pelo próprio indivíduo. Então, nesta encarnação, por exemplo, eu estou vivenciando um processo de um aprendizado que eu escolhi antes de encarnar. Para a Cabala, compreende-se que o indivíduo está em constante evolução espiritual. E cabe um parênteses nessa expressão, porque espírito, etimologicamente, significa sopro de vida, singularidade de vida. Portanto, uma expressão única que está à disposição de um aprendizado adequado, de um aprendizado específico da sua própria história, da sua própria evolução espiritual. Certamente que no plano material em que vivemos, nós precisamos de um corpo, de uma matéria, porque é essa manifestação deste plano. Então, esse espírito, para se manifestar neste plano, ele precisa de uma alma, e a essa alma compreendo o corpo que manifesta a expressão desse sopro de vida, desse espírito. Então, esse espírito, ele já tem uma predisposição a um aprendizado. E essa singularidade está aqui agora para vivenciar esse aprendizado, para vivê-lo como tal. Certamente que essa informação, ela é inconsciente. Ao chegar neste plano, ao nascer neste plano, segundo a Cabala, nós perdemos essa memória. Exatamente pela lógica. Para aprender alguma coisa, nós estamos ignorantes nessa mesma coisa. Muito bem. E podemos então deduzir também que a Cabala tem uma filosofia? Tem, certamente tem. Tem uma filosofia, tem uma lógica e é uma ciência. Porque ela tem um componente que nos faz mensurar um comportamento, que nos auxilia a objetivar um comportamento. Então nós temos aí um componente da ciência. Nós temos a antropologia, nós temos a ciência do comportamento, a psicologia, nós temos a mensuração física daquilo que estamos aqui tocando fisicamente neste plano. Portanto, nós temos o objeto ciência instalado nessa proposta de vida. Historicamente, costuma-se dizer que a Cabala vamos dizer, é propriedade registrada do povo hebraico, né? Então, fala-se Cabala judaica, aquele negócio todo. Mas a história diz que os hebreus aprenderam, por sua vez, a Cabala com os egípcios. O que há de verdade nisso? Olha, o que se sabe oficialmente, segundo a escola de Safé, é que esses ensinos eles surgiram muito antes da primeira religião no mundo, que foi a criação da religiosidade judaica. Antes dessa religiosidade, a Cabala já existia. Portanto, entendo que a fonte para a qual todos os povos se voltam e usufruem dessa fonte, ela é por direito da humanidade. Mas certamente a religiosidade judaica tem o seu propósito, tem o seu fundamento, o fundamento dela, a Torá e todo esse ensinamento e forma de vida adequada à compreensão deles dentro da Cabala, ou da Kabalar, como se fala na proposta judaica. Mas Pitágoras também bebeu dessa fonte, e muitos outros estudiosos também beberam dessa fonte. E felizmente nós hoje temos informações adequadas ao estilo de vida que hoje nós temos. Então, na verdade, não nos cabe tecer a fundo até o ponto de saber o que existe do início dessa Cabala, porque nós não sabemos.
Entendo que no momento presente, o aqui e agora, nos permite utilizar esse ensinamento. E sinto que esse é o ponto relevante da nossa história, Sim, tanto para a religiosidade como para outras fontes, outras formas de vida, mesmo que não componham a tão respeitosa religiosidade judaica. Muito bem. Você tocou num assunto muito interessante, porque eu sempre ouvi pessoas se dirigirem a Cabala, algumas diziam Cabala, outras diziam Cabalá. Fuçando, como se diz, né? Um dia acabei descobrindo que existem as duas coisas, e elas são coisas, como dizem os filósofos aqui da Terra, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, completamente diferente. E a Cabala é uma coisa, a Cabalá é outra coisa. Você que é um especialista, como você diferenciaria a Cabala da Cabalá? É bem oportuno falar sobre isso porque nós estamos no Ocidente. E como disse, não há necessidade de seguirmos uma religiosidade para vivenciarmos o que a Cabala nos ensina. Existe o componente religioso dentro do judaísmo. Então aí nós temos o fundamento cabalar, traduzindo aproximadamente aquilo que é ensinado. No Ocidente nós temos a Cabala, aquilo que é aprendido. E é aprendido por qualquer indivíduo que se disponha a aprender esse mesmo propósito, esse mesmo ensinamento de vida. Tanto que dentro de uma religiosidade nós trabalhamos com a instância da fé, com a estimulação de um estado de devoção, necessário dentro de uma religiosidade e inerente a Cabalar. Porém, nós também temos a Cabala dita como instrumento científico, onde não exige essa instância de fé, mas a prática do próprio ensinamento, onde se fundamenta a Cabala mais ocidentalizada. Então, um pequeno diferencial que existe aí entre aquilo que é ensinado para o que é aprendido, o que exige uma instância de fé e o que não pede instância de fé, mas pede o exercício. Certamente aí nós encontramos as cosmogonias universais, que nos convidam a vivenciar momentos de fé, momentos devocionais, para encontrar o poder inerente a cada ser humano. E uma outra abordagem que nos convida a ir direto a esse talento, a essa possibilidade humana de expressar, mesmo que não tenha consciência do estado de fé. Muito bem. Nós estávamos conversando ainda há pouco, antes de começar o programa, aqui nos bastidores, e eu te disse que durante alguns anos eu me entusiasmei em querer estudar Cabala, mas eu acho que eu não dei muita sorte em encontrar os professores adequados. E na realidade eu estava fazendo uma confusão desgraçada na minha cabeça. Um dia a vida me trouxe a oportunidade de eu ir para o exterior, a Israel especificamente, e quando eu tive uma oportunidade eu fui a uma cidadezinha lá, perto do Vale da Galileia, que é onde moram os principais cabalistas lá judaicos. E aí eu fui conversar com alguns deles e eu confesso que eu saí com o rabinho entre as pernas e não vou me esquecer de que quase eu matei um velho rabino cabalista quando eu disse para ele que eu tinha lido todos os livros do Eliphas Levi. Eu acho que ele deve estar rindo até hoje, né? E aí eu digo, meu Deus do céu, em que é que eu errei, né? Bom, então a minha próxima pergunta vai ser sobre esse tema, mas vamos aguardar o intervalo e vamos para os nossos comerciais. Aguardem um instantinho, é o culto, mas não demora nada. Ok, amigos, estamos de volta entrevistando o cabalista Juarez Gurdjieff e o tema Cabala. Então, Juarez, no outro bloco eu estava te contando que eu quase matei um rabino cabalista lá em Israel, de tanto rir, quando eu contei para ele que eu tinha lido os livros do Eliphas Levi. Bom, aí, isso, quando eu voltei, eu cocei a cabeça, pensei no que ele tinha me dito e eu cheguei às minhas conclusões, mas o objetivo não é que o público telespectador
saiba quais são as minhas conclusões. O importante é que eles saibam quais são as suas conclusões. Então, eu vou te empurrar a pergunta. Em que eu errei lendo os livros do Eliphas Levi? Vai lá, me conta. Para quem não está entrosado com as obras do Eliphas Levi, a mais famosa dela é o Dogma e Ritual da Alta Magia, essa coisa toda, né? Então, me diz, por que os cabalistas judaicos têm tanta birra com Eliphas Levi? Eu entendo que dentro de uma religiosidade é inerente que se tenha alguns cuidados. Esses cuidados com a informação, como ela chega no público, é inerente a toda a religiosidade. Veja, o judaísmo tem essa forma de estudar, de compreender a vida, chamada Kabbalah. E isso é muito profundo realmente. E certamente existe um receio de que a informação chegue no grande público desvirtuada, modificada, e a modificação de uma originalidade pode trazer mais confusões no processo de vida de cada pessoa. Então, há alguns supostos segredos que devem ser mantidos dentro de um determinado grupo, porque esse grupo pode não sustentar uma informação levada, tornada a público de forma vulgar. Então, fazer ciência dentro da religiosidade judaica também é um zelo que se tem com essa informação. Então, existem algumas literaturas que trazem uma forma no entendimento judaico desvirtuada da informação original. Então, compreendo essa lógica de proteger algo tão sagrado, tão puro como a forma de vida da Kabbalah. Porém, existem estudiosos com o comprometimento de tornar público apenas o que sentem, o que descobrem, o seu próprio processo de vida. Naturalmente, Eliphas Levi traz a público uma informação certamente um pouco difícil de ser entendida para quem não é estudante da área, porque ele traz a sua literatura toda envolta por dogmas, por rituais, pela alquimia, por processos muito antigos que somente quem estuda essa etimologia e a antropologia dos próprios fenômenos consegue compreender. Então não é uma literatura muito fácil mesmo de ser lida, que de certa forma mexe também com verdades supostamente ocultas. Então, nesse segmento, realmente as duas propostas de vida não combinam. A religiosidade judaica, com o seu necessário zelo pela sua obra, não permite que se coloque a público de uma forma muito até descuidada no entendimento supostamente deles, né? Então eu percebo que aí é onde está a confusão que a sua pergunta pode ter gerado no entendimento daquele rabino. Imagino que seja por aí. Ok. Mais ou menos te confesso que foi a conclusão que eu cheguei. Eles realmente não aceitam intermediários e tomaram os livros do Eliphas Levi com uma intrusão à filosofia deles, à técnica deles, a toda a ciência cabalística, vamos chamar assim. Sem dúvida. Bom, agora vamos mudar um pouco a vertente, vamos para algo mais prático, porque eu descobri nesse tempo que eu estou com o programa que as pessoas querem coisas palpáveis, práticas. Filosofia é bonita, sim, mas quando a gente pode inseri-la no dia a dia. Então, em termos objetivos de dia a dia, né, o conhecimento da Cabala, né, como ele pode ser utilizado na prática da rotina da nossa vida? Perfeito. Essa informação de um estilo de vida, de uma forma de vida, ele é estudado por alguns profissionais através de tabelas que se usa para cálculos de um nome de uma empresa, de um nome de batismo de uma pessoa, de uma cidade, de um produto, enfim. Claro que essas tabelas não devem ser usadas de forma vulgar. Por quê? Na etimologia de cada número, no seu símbolo, existe uma história desse símbolo, que para compreender um determinado número, precisa compreender toda a evolução histórica e por isso necessariamente se fazer uma contextualização desse mesmo símbolo.
Os símbolos estão no inconsciente coletivo, estão no arquétipo da humanidade. Bom, nós trabalhamos com a tradução desses símbolos em números. Esses números já estão mapeados. Ao utilizar essas tabelas de cálculos, nós identificamos que o nome de uma pessoa, por exemplo, quais os talentos que essa pessoa tem para a sua vida profissional? Basicamente, que características ela já as possui nesta encarnação de forma amadurecida? Que características ela carece de desenvolver aprendizado nesta encarnação? Portanto, aí nós já temos chaves fantásticas para que a pessoa centre a atenção no seu processo, digamos, profissional ou no seu processo das relações, utilizando potencialmente esses talentos, essas características que o próprio estudo nos diz que estão amadurecidas, e que faça trabalhos, cuidados dessas características que estão por amadurecer. E é importante saber disso, porque às vezes nós, não sabendo disso, podemos caminhar exatamente por onde estão os pontos para serem amadurecidos, ignorando os talentos inerentes. Então, aqui nós já temos um ponto especial de atualização da informação, de conscientização da informação. Numa empresa, nós estudamos o nome daquela empresa, traduzimos para números e identificamos qual é a energia vigente naquela empresa. Assim como fazemos ao indivíduo. Qual é a energia desse indivíduo? Quais as formas de expressar a vida que esse indivíduo está inserido? Uma empresa, qual a forma que ela se expressa? Às vezes nós encontramos questões como a logomarca de uma empresa, porque ao estudar Cabala, inevitavelmente estudamos os símbolos e o que esses símbolos traduzem para o inconsciente humano. Aí é onde entra uma outra abordagem do meu particular estudo, de identificar inconscientemente qual é a reverberação que todos nós podemos adquirir ao olhar para algum símbolo, ao ouvir o nome de uma empresa ou um nome de uma pessoa, o que necessariamente nós fazemos contato no nosso dia a dia com as cores. Qual a reverberação em hertz de uma cor? Porque hoje nós já sabemos qual é a reverberação em hertz de uma estrutura psíquica e também sabemos de uma cor. Então aí nós fazemos o encontro entre duas ciências, a física e a própria psicologia. Essas informações são importantes para identificarmos se a empresa está com as cores adequadas, se a sua logomarca está dizendo exatamente a qualidade do seu produto, se o nome dessa empresa está envolto pela energia do propósito daquele produto na cidade onde ela está instalada, se o quadro de pessoas está harmonizado, está harmonicamente colocado na sua devida função, conforme os seus talentos, se essa empresa está trabalhando de uma forma organizacional adequada a toda essa formação energética que se propõe. Porque diferente disso, tendo essa empresa consciência ou não, ela está fadada ao sucesso ou ao fracasso. Sim, com certeza. Tá? Bom, aí entra naturalmente uma pergunta. A Cabala trouxe, se não me falha a memória, 2 produtos derivados da Cabala. E aí entra um processo histórico que nem vale a pena comentar, porque a gente levaria mais do que o programa para falar nisso. Um processo seria o tarô. Dizem que o tarô é uma codificação da Cabala, né, as cartas do tarô. E a outra é um processo que foi ocidentalizado, vamos chamar assim, e que hoje está muito em voga, que é a numerologia. Só que aqui no Ocidente, eu sei que a numerologia mais utilizada é a numerologia dita pitagórica, atribuída a Pitágoras. E como é que fica essa parte? Porque até mesmo a atribuição de valores às letras, pelo pitagorismo, a letra A vale 1, letra B vale 2, a C vale 3 e assim vai até a letra I, que vale 9. A letra J já vale 1, volta, né? Porque o pitagorismo só aceita de 1 a 9. E também eles têm números ditos mestres, que é 11, 22 e 33. Agora, todo o alfabeto
é contido num quadrado ali com apenas 9 números e as letras se repetem em valores. Já a tabela da Cabala hebraica tem letras lá que valem 10, 100, né? 400 às vezes. Por que essa diferença? E a pergunta, esses dois métodos no fim não acabam chegando a resultados diferentes? Bastante oportuna essa sua pergunta, porque nós observamos que logo adiante, no meu particular estudo, compreendo que elas se encontram. Porque Pitágoras compreende que o universo todo se forma por 9 energias e que tudo na vida é cíclico. Depois do 9º movimento, volta-se ao 1º movimento. Portanto, se trabalha inicialmente com os números de 1 a 9. Mas ele também tem uma tabela onde se calcula a simbologia de um nome de batismo com outros valores superiores a 9. E no judaísmo, da mesma forma, nós temos valores grandes porque nós trabalhamos com uma tabela do som dos nomes. Então, há tabelas diferentes em Pitágoras e há tabelas diferentes no judaísmo. E depois, quando verificamos todo o processo, nós percebemos o encontro dessa informação. Quer dizer que há uma tabela fonética. Há uma tabela fonética. Muito bem. Meus amigos, a resposta não está completa, mas nós temos que ir para o nosso intervalo. Aguardem só um instantinho e nós já voltamos, que nós ainda temos que responder essa pergunta aqui. Só um instantinho. Voltamos. Então, continuando o tema, só para lembrar, estamos entrevistando Juarez Gurdjieff, cabalista, e a pergunta que ainda não foi totalmente respondida é se existe o subproduto da Cabala, que é a numerologia. Existe a numerologia hebraica e existe a numerologia pitagórica, essa muito utilizada aqui no mundo ocidental. São duas técnicas diversificadas, inclusive as tabelas de cálculo são diferenciadas em termos de valores de letras. Como é que fica? Então, o Gurdjieff estava explicando para nós e vamos ouvi-lo mais um pouco para ver se a ficha cai. Vamos lá, amigo. Continue explicando. Pois não. Bom, numerologia é um processo de transformar letras em números e depois elaborar os cálculos, as somas desses valores, nome a nome. Como disse anteriormente, Pitágoras compreende o processo de vida de 9 em 9 ciclos, porque para ele tudo que existe no universo está mapeado dentro de 9 grandes energias. Bom, quando olhamos para o movimento do mundo, nós temos a ideia do movimento social. Então, ao trabalhar com uma numerologia social, nós trabalhamos com os números de 1 a 9. Mas, quando entramos no estudo da individualidade de uma pessoa ou até mesmo de uma empresa, no estudo que faço, compreendo esse estudo como verdade da alma. Essa verdade da alma, que é o inconsciente manifesto de um indivíduo, é calculado por uma outra tabela, pitagórica também. É muito antiga, bastante antiga, onde se calcula o símbolo com um outro valor, não mais de 1 a 9, com valores que vão de 1 a 900. Então, ali nós temos uma outra compreensão da individualidade dessa pessoa. Existe também uma tabela do som que nós emitimos ao pronunciar um nome. E essa tabela é universal, porque existem nomes em várias e diferentes nações. Sim. Dentro do judaísmo, da mesma forma, nós temos o fantástico ensinamento da árvore da vida, onde cada um de nós está vivenciando o processo entre uma sefira e outra, entre um aprendizado e outro, basicamente. Certamente que todos os ensinamentos de toda a árvore da vida são inerentes em cada sefira, mas em cada ponto de aprendizado. Mas como calcular, como identificar o processo de vida que estamos vivenciando na encarnação? Através de uma tabela pelo som do nosso nome. A isso chamamos estudo da gematria. Bom, as duas abordagens nos trazem tabelas diferentes para o som,
para a instância inconsciente particular de um indivíduo e para a instância mais social desse mesmo indivíduo ou dessa mesma empresa ou de uma cidade, enfim, o que quer que seja que estejamos analisando. Então são tabelas diferenciadas. Então, numerologia é o simples processo de transformação de letras em números e os cálculos desses números. Depois nós entramos no processo de verificar instâncias sociais, instâncias inconscientes e particulares, onde aí se faz presente o contexto cabala. Uhum. Bom, na realidade, podemos dizer então que quando nós fazemos a numerologia normal, que as pessoas insistem em chamar de cabala, mas fica claro que não é a cabala aquela que os judeus tão ociosamente guardam conhecimento para eles, que é uma cabala mais iniciática, mais filosófica, no sentido até mesmo religioso. A nossa, como todo bom ocidental, é muito mais utilizada por sentido prático. Exatamente. E se não fosse o Pitágoras, até hoje nós não estávamos sabendo sequer o que era cabala. Provavelmente. Provavelmente. Então, na realidade, eu quando estava estudando a cabala, eu estava crente que eu estava abafando. E aí, quando eu cheguei lá em Israel, o rabino placidamente disse assim: você fala hebraico? Não. Você escreve hebraico? Não. Lê hebraico? Também não. A cabala é hebraica. Você não faz nada disso. Como é que você quer estudar cabala? Você é um pitagórico. Aí eu botei a viola no saco e admiti. A cabala que eu estudo é a pitagórica. Mas não é a nossa cabala. Checkmate. Botei o rabo entre as pernas, como se diz de maneira chula, e saí, né? E digo, Eliphas Levi não pode ser compreendido de maneira nenhuma. Então está explicado o fenômeno. Bom, e então você, além de, porque eu sei que você estuda hebraico, então naturalmente você está querendo também conhecer a outra face da moeda, né, Jair? Então, tá certo. A gente tem, meu pai costumava dizer, se um dia você se dedicar a vender laticínios, você tem que saber tudo sobre a vaca. Então tá certo, você é um cabalista, tem que saber tudo sobre a cabala. Não só o lado ocidental, como o lado, vamos chamar, oriental da cabala. E você está indo por aí, no que eu te parabenizo pelo esforço, porque olha, não é fácil, eu sei que não é fácil. Mas você me parece um cara ponderado, paciente, acho que você tem as qualidades para chegar lá. Agora, me conta um pouco da tua história. Como é que você se interessou pela cabala? Olha, não é difícil se apaixonar pela cabala. Agora, claro, é um estudo que nós precisamos compreender a natureza humana e tudo que o cerca, nas instâncias científicas, nos seus mistérios, nas suas instâncias particulares, nas suas egrégoras, nas suas cosmogonias. Enfim, tudo que envolve o comportamento humano é inerente ao estudo da cabala. Então, certamente, eu não convivendo com uma estrutura judaica, eu não vou compreender os segredos dessa mesma estrutura, como ninguém compreende algo que não está sendo vivenciado. Mas é importante que dentro dessa proposta nós temos facilitadores. Por exemplo, nós precisamos estudar livros religiosos, nós precisamos estudar oráculos como tarô, runas, Xing, enfim, o que envolve todo o ensinamento sutil da humanidade. Sim. Minha história, eu não sei precisar quando ela começou com a cabala, porque eu fui atleta de voleibol e fui um atleta muito dedicado. E eu também jogava handball. E era muito estranho o meu movimento para alguns técnicos, e às vezes confesso que para mim também, porque eu saía de uma competição e ia para outra com a mesma facilidade, como se estivesse em treinamento constante somente naquela modalidade. O que sempre me chamava a atenção, o que mais eu posso fazer além daquilo que já sei. O que mais posso aprender além daquilo que já me foi ensinado. E a grande dúvida, será que eu aprendi o que realmente me foi ensinado, ou eu olhei para esse mesmo ensinamento com os olhos diferenciados daquela realidade?
inquietações apenas. Compreendo que comum a todo ser humano. E entendia que o processo de vida estava mapeado no corpo. Por isso, às vezes, eu conseguia fazer movimentos técnicos numa competição que estavam prontos no meu corpo e que eu não os conhecia. Ao olhar para o meu corpo, eu compreendi: a história do universo deve ser a mesma, porque todo o corpo deve ter essa expressão. Então, a partir de então, todas as formas de estudar o ser humano que foram surgindo na minha vida, fui tentando, como continuo tentando, incorporar como verdade da minha própria vida. E vou vivenciando e vou experimentando. Certamente o estudo acadêmico é importantíssimo. A convivência acadêmica, as informações da ciência são importantíssimas porque nós precisamos ter um canal para desmistificar mistérios. E nós temos o instrumental ciência que nos auxilia na vida em todos os segmentos. Também é preciso trazer a mistificação à luz de uma realidade. E aí nós temos o caminho científico. Então, a vivência, a forma de me expressar na vida, por isso compreendo que Cabala é uma forma de vida, eu compreendo que a vivencio como um estudante. Entendo que pouco sei sobre esse estudo, semelhante ao que a própria árvore da vida nos diz. Na árvore da vida existe uma sefira, um caminho ou um ponto do aprendizado chamado Dat, ou não sefira. Algo que sabemos que existe, porém não conseguimos neste plano tocar. Podemos pensar até mesmo em Deus. Nós sabemos, sentimos, observamos a sua presença, porém não sabemos quem é. Semelhante a isso, nós temos o próprio tarô, como você citou, como as qualidades de Deus manifestadas. É basicamente o que sabemos. Os grandes arcanos, ou as 72 cartas de um tarô, que reflete as 72 características de Deus dentro daquilo que imaginamos ser Deus. Algo que não podemos tocar, mas que imaginamos e que aceitamos como uma verdade que nos inspira a viver a nossa individual verdade. Então, meu caminho tem sido vida acadêmica, experiência pessoal, depois do tempo de atleta, um grande tempo de uma vivência como executivo da área de recursos humanos, da área financeira, da área administrativa e do marketing. Uma grande vivência nesse segmento executivo e que hoje auxilia bastante na tradução e na consultoria de empresas, quando posso trazer a minha experiência enquanto executivo, a experiência da vida acadêmica auxiliada por um instrumento que é essas tabelas de cálculo utilizadas no ensinamento da Cabala. Então, são formas, são expressões de vida e entendo que o meu estudo acontece mais ou menos por aí, pela vivência, pela disponibilidade em vivenciar todos esses instrumentos e que tenho aprendido muito sobre eu mesmo. Interessante e útil e prático. Então, e presumo também que, levando em consideração a parte de administração, acoplando aí teu conhecimento numerológico e tudo, você até deva ter feito aí alguns cálculos para logomarcas, essas coisas todas. É por aí. Muito bem, acho que já com essa dica que eu estou falando, vai ter muito empresário aí já com a orelha em pé para... Bom, meus amigos, estamos nos aproximando de mais um intervalo. Nos aguardem só um minuto e nós já estamos voltando, desta vez com o Caminho das Pedras, o famoso Caminho das Pedras. Nos aguardem, já voltamos. Muito bem, amigos, voltamos e estamos entrevistando o Juarez Gurdjieff, cabalista, numerólogo, terapeuta. Juarez, me fala um pouco da tua experiência também como terapeuta. O que é que você faz em termos de terapia atualmente? Bom, a formação acadêmica é importante que, apesar de eu ter também formação em psicologia, eu não atuo como psicólogo, tá? Porque existe um conselho de psicólogos e o conselho tem um protocolo, portanto eu não atuo como psicólogo. Eu atendo como um psicoterapeuta de abordagem transpessoal com enfoque corporal.
Então, a forma de trabalhar clinicamente, o atendimento clínico é individualizado, e nesse atendimento nós, numa primeira entrevista, elaboramos um acordo de trabalho. A partir da queixa, a partir da necessidade que o indivíduo traz, para juntos estudarmos, compartilharmos, e aí nós nos utilizamos de todo um processo terapêutico que envolve técnicas como renascimento, a regressão, se espontânea, porque não trabalhamos com a regressão provocada, todas as abordagens corporais possíveis naquele instante, de acordo com cada pessoa. Abordagem corporal significa compreender a expressão do próprio corpo. Não necessariamente que toque o corpo, aliás, raramente toco no corpo de uma pessoa. Quando toco, toco nos pés, para que a pessoa tem condições, o indivíduo tem condições de compreender o seu próprio corpo. Só que é uma linguagem um pouco diferenciada, porque não é habitual. Nós vivenciamos movimentos do dia e muitas vezes não percebemos o movimento do nosso próprio corpo, que é onde mora a nossa verdade, a nossa realidade. Então, o trabalho clínico tem a estimulação da observação dessas instâncias corporais como verdade absoluta desse indivíduo. Apresentamos sugestões, exercícios para que as pessoas possam observar a si mesmas. Realizamos no consultório técnicas variadas de estimulação, de motivação, centralizados nos talentos dessa pessoa, claro, com os respectivos cuidados inerentes à profissão, com o respectivo respeito ao indivíduo que está despojado de todas as suas instâncias mais puras naquele setting. Então, trabalhamos no setting clínico, individualizado, também trabalhamos com grupos de autoconhecimento e o trabalho de consultoria, de auxílio ao talento humano nas empresas. Então, você atende tanto pessoa física como pessoa jurídica e, no caso, especificamente nas pessoas jurídicas, você utiliza os seus conhecimentos de numerologia pitagórica. Sem dúvida. Contextualizado, né? Porque a empresa tem a sua linguagem. Então, com a experiência também de vida nesse segmento comercial, eu trabalho na empresa com abordagem empresarial, com a linguagem adequada à empresa. No setting terapêutico também, com abordagem específica do indivíduo que está ali presente. Por isso também o mestrado em teologia e a minha dissertação em psicologia das religiões, porque o fenômeno religioso é inerente à espécie e cada indivíduo tem a sua expressão de fé. E é isso nós também aproveitamos no setting clínico. Aos grupos de autoconhecimento, trabalhamos com instrumentos como a Cabala, no estudo de grupos, trabalhamos com estudos motivacionais, trabalhamos com o estudo de mantras, que são sons entoados por nós mesmos e que reverberam no nosso próprio corpo, e uma série de outros trabalhos de grupos também que compartilhamos com as pessoas. Essa parte de mantra que você está utilizando como apoio para o seu processo terapêutico, bom, a origem dos mantras é lá no Oriente, a Índia, essa coisa toda. Você está pegando o filé mignon de cada cultura para jogar dentro do seu processo de melhoria do ser humano. Sem dúvida. E no caso dos mantras, aí esses mantras são vocalizações ou são visualizações? São vocalizações. Porque o que nós podemos produzir em termos energéticos, com a nossa voz, é muito mais poderoso do que imaginar o som. Imaginar o som, nós não reverberamos muito a força daquele som. Nós precisamos entoá-lo. E ao entoá-lo, nós estamos vivenciando um processo de autoobservação, porque ora a voz sai num tom, ora noutro, e esse fenômeno da observação já nos dá a condição energética daquele instante. Então, a produção desse som nos estimula a vivenciar o objetivo para o qual ele se destina. Então, nós temos aí uma força de expressar a forma que todos nós temos como talento. Semelhante a isso, tem a abordagem dos índios, que a relação dele com a natureza nos faz pensar nessa abordagem corporal de vida. Para os índios, a forma de compreender a vida é observar a natureza, os animais, a sua singular expressão na vida e trazer para si
o conhecimento aprendido na relação com as árvores, com a natureza de um modo geral, com a forma de vida dos animais. E isso, incorporado no nosso estilo de vida, no nosso dia a dia, nos serve de um referencial extremamente objetivo. Basta que saibamos, que nos coloquemos simplesmente à disposição de compreender com essa simplicidade que a vida nos convida a vivenciar. Tá? Porque às vezes nós nos negamos a aceitar informações simples porque elas não têm um plus. E nós geralmente esperamos por um plus, como a um milagre, para fazer uma transformação. E achamos que às vezes a transformação precisa de um grande movimento. E na verdade é um simples movimento. Por isso está sempre ao nosso alcance. Tudo aquilo que desejarmos, que quisermos fazer, está ao nosso alcance. Por isso nós desejamos. Você com isso me lembra muito um famoso ditado que diz que a vida é simples, nós é que complicamos, né? Então, agora se eu digo, realmente, tem tanta gente aí se debatendo, e nem tanto a vida é tão simples, né? Mas você sabe, Gurdjieff, filosofando um pouco, eu acho que a vida se complicou porque mudaram o verbo essencial. No meu entender, o verbo essencial da vida é o verbo ser. E trocaram a letra. Tiraram o S e botaram o T. E foi aí que complicou tudo. Hoje em dia, nós estamos vivendo uma vida que se mede o sucesso ou a derrota da vida pelo que você tem ou não tem. Então, aí a coisa fica ruim. E com isso, a vida fica muito complicada. Tem gente aí que está mais perdido do que cego em tiroteio. Então, é por aí. Bom, vamos para o caminho das pedras. Pois não. Tenho certeza que vocês, telespectadores, já estão com as orelhas em pé, né, como se diz. Estão, no mínimo, querendo fazer mais perguntas e, principalmente, vocês devem estar querendo fazer consultas. Então, o nosso amigo Juarez Gurdjieff, ele atende e no consultório do Espaço Alternativo Atman Amara, fica ali na Trindade, e se vocês tiverem interesse, vocês podem marcar consultas pessoais com ele, seja pessoal mesmo ou pessoal no sentido de uma empresa que vocês tenham, e o telefone para marcar essas entrevistas, aqui em Florianópolis, naturalmente, 3333-2311, tal como está aí na tela do vídeo. Então, quem tiver interesse, já sabe, é o trabalho dele, ele está à disposição. E agora já estamos chegando ao final do nosso programa, e me resta então agradecer ao amigo Gurdjieff a sua presença, o seu conhecimento que você disponibilizou para todos nós, e te desejar muitas felicidades no seu trabalho, que você possa ajudar muitas pessoas. E com relação a nós, amigos, me cabe a despedida. Não se esqueçam que semana que vem estaremos aqui novamente, neste mesmo canal, neste mesmo horário. Espero me encontrar novamente com vocês. Recebam o meu abraço e até lá.